Voltando hoje aqui para falar um pouco dos aspectos da reforma tributária a respeito do IPVA. Então, o que vai mudar na reforma tributária com a relação ao IPVA? Gente, na verdade, vai mudar muito pouco, né? Então, a reforma, ela na verdade vem para atualizar alguns termos constitucionais e viabilizar algumas cobranças que hoje em dia não são possíveis, porque o IPVA é um imposto muito econômico no que se diz respeito na Constituição. Então, hoje está lá no artigo 155, que compete aos estados instituir o IPVA. E ele tem que obedecer às alíquotas mínimas e máximas estabelecidas pelo Senado, que hoje a mínima é 2% e a máxima é 4%. E ele poderá ser progressivo em razão a tipo e utilização do veículo automotor. Então, a reforma vem no seguinte sentido: ela vem para atualizar o texto constitucional, possibilitando inclusão de tributação do IPVA em veículos aquaviários e aéreos, coisa que não é possível hoje. Então, jatinhos, jet ski, iates, lanchas e helicópteros que hoje não têm tributação de IPVA por uma interpretação dada pelo STF, né, da origem do imposto. Hoje eles não são tributados por uma ausência de uma previsão expressa e uma interpretação constitucional dada pelo STF. Então a reforma vem e coloca isso expressamente como uma autorização no texto constitucional. Então, a partir de quando a reforma for efetivamente aprovada e o texto constitucional atualizado, os estados poderão então incluir essa tributação nas suas bases. E outra atualização muito importante no texto constitucional que vem aí com a reforma do IPVA é a progressividade em função do tipo, do valor, do uso e do impacto ambiental. Percebam que hoje a progressividade ela está relacionada ao tipo e à utilização. Inclusive, os estados abordam muito pouco e utilizam muito mal essa progressividade hoje, diga-se de passagem, né? As alíquotas, por exemplo, no estado de São Paulo são mal utilizadas nesse aspecto, do ponto de vista da progressividade. Então, também aí para afastar o entendimento do STJ e do STF, que entendem que seria inconstitucional fazer diferença com relação a veículos importados de veículos nacionais. Hoje a interpretação é de que não poderia ter essa progressividade e essa diferença. Então o texto constitucional está sendo alterado nesse sentido para que essa progressividade possa ser aplicada. Então, a reforma tributária ela vem num sentido muito positivo no que diz respeito a atender a capacidade contributiva das pessoas, a uma solidariedade fiscal, a uma proporcionalidade naquilo que a gente chama da igualdade tributária, possibilitando que pessoas que têm mais, pessoas mais ricas, paguem efetivamente mais tributos do que quem tem menos, né? Tributando os signos presuntivos de riqueza, como iates, jet ski, aeronaves, helicópteros, e ao mesmo tempo possibilitando que também quem utilize veículos importados para passeio seja mais tributado do que pessoas que tenham aí veículos para transporte, trabalho, muitas vezes, que teriam que ter aí uma tributação reduzida pela própria condição da propriedade. Então, é muito positivo, a meu ver. É claro que esse tipo de atuação vai ficar a cargo de cada estado definir como isso vai acontecer, porque é uma competência estadual. Também é uma coisa que vai demorar algum tempo, até porque a gente ainda precisa aguardar aí a manifestação do Senado, isso precisa ser acrescentado no texto constitucional, depois a gente tem que observar aí a definição das alíquotas pelo Senado, os estados têm que atualizar suas legislações, essas legislações têm que passar por todo o processo da legalidade, da anterioridade nonagesimal e anual, então não é também uma medida para o ano que vem, tá? Gente, então que isso fique claro aqui também que é uma coisa com um tempo considerável. E também a reforma considerou algumas embarcações, táxis aéreos que estão fora da incidência do IPVA e também pela sua função que eles entenderam que deveriam estar fora dessa incidência, que são casos específicos. E vocês, o que acharam dessas mudanças, positivas ou negativas?